Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por nos encontrarmos novamente para podermos estudar a Bíblia. Somos gratos a Deus por este dia que Ele nos concede e também gratos a Deus por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que fazem parte do nosso ministério, que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham os estudos, vocês que oram pelo nosso ministério, nós agradecemos de coração a cada um de vocês e esperamos muito em breve estarmos todos juntos nos céus, onde nós estamos planejando estar muito em breve quando Jesus voltar e que possamos reinar com Ele por toda a eternidade. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Clarice Souza, é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Francisco Gonçalves é de Novo Repartimento, no Pará. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, São Paulo. Milton Cunha é de Itinga, Lauro de Freitas, na Bahia. Nazilda Ildete é de Mauá, São Paulo, e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus, eterno Pai, que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Abra nossa mente para entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, onde quer que se encontram. Todos têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, ó Pai. Dê vitórias a cada um. Derrame as Tuas bênçãos. Faça, ó Pai, a Tua vontade na vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo sobre o tabernáculo da nova aliança. Por quê? Porque a velha aliança tinha um tabernáculo que Deus pediu que Moisés construísse lá no deserto para que Deus pudesse habitar no meio deles. Já falamos sobre isso esta semana. E neste santuário havia ali os sacerdotes que ministravam todos os dias. E os sacerdotes eram da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Todos os levitas eram sacerdotes. E cada um tinha um turno para trabalhar lá no santuário. Mas existia também o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre para fazer a eliminação dos pecados que simbolicamente haviam sido lançados lá durante o ano. Então, uma vez por ano era feita esta expiação, essa limpeza. E o sacerdote da linhagem de Arão era ser humano como nós, pecadores. Nós até comentamos sobre isso essa semana, que eles fizeram da casa de Deus uma casa de negócios, comércio. Porque cada pecador que ia levar uma ovelha para ser sacrificada, e ele confessava o pecado sobre aquela ovelha, depois a ovelha era degolada e sacrificada ali, oferecida em sacrifício, o sangue era aspergido em várias partes ali no santuário, eles faziam que o pecador que tinha levado aquela ovelha com sacrifício, eles achavam algum defeito, porque a ovelha não podia ter defeito, e diziam, olha, essa ovelha aqui não serve, essa você não pode oferecer, agora nós temos aqui outras aqui para vender, você pode comprar e oferecer aqui. Aí o pecador fazia isso, deixava aquela ovelha que ele levou, deixava ali, pegava uma outra que o sacerdote estava vendendo, comprava e oferecia em sacrifício. E aquela mesma ovelha que o pecador tinha levado, eles vendiam para outra pessoa, fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Então os sacerdotes aqui do santuário terrestre eram seres humanos como nós, pecadores. Sempre as pessoas querem tirar proveito, mesmo pessoas cristãs que não são completamente consagradas a Deus, regeneradas pelo Espírito Santo, elas querem tirar proveito das outras mesmo dentro da igreja. É o que estava acontecendo. E Jesus, então, quando esteve aqui, ele viu aquilo, ele se irou e expulsou os cambistas ali do templo. E era exatamente na semana que Jesus ia morrer. Agora, Jesus, assim que ele se entregou na cruz do Calvário, o nosso substituto morreu em nosso lugar,
ele foi colocado por Deus como o sumo sacerdote do santuário celestial. Então, nós lemos aqui em Hebreus capítulo 8, eu vou ler com vocês. Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 6 nos diz assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas por lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Aqui, o escritor do livro aos Hebreus é claro em dizer que existe um santuário no céu. Como eu já disse, eu volto a repetir, já falei aqui esses dias, muitos cristãos não creem que existe um santuário celestial. Eles não conhecem a doutrina do santuário terrestre que apontava, era uma profecia apontando para Jesus que haveria de vir, e quando Jesus viesse e morresse, aquele ritual, aquele santuário terrestre perderia o seu valor. Não haveria mais necessidade de sacrificar animais diariamente, porque Jesus ele se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele vem dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. E ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Então, este santuário que Moisés construiu era uma sombra, era uma representação, era um modelo daquele santuário celestial, porque aqui no verso 5 de Hebreus capítulo 8, Deus falou para Moisés: cuide que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então, como é que não pode ou não existe santuário no céu, se foi um modelo que Deus deu para que Moisés construísse um santuário terrestre? Era tudo uma representação. Todo aquele ritual que era feito no santuário terrestre apontava para Jesus e o seu ministério no santuário celestial. Jesus, ele continua a sua obra de intercessão por cada ser humano. Jesus morreu, ele se entregou, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas agora ele precisa interceder diante de Deus por cada ser humano que se arrepende. E Jesus está realizando exatamente esta obra de intercessão nos céus, para que eu e você possamos ser aceitos por Deus. Por quê? Por nós mesmos, nós não temos méritos nenhum para a salvação. Nós somos indignos de estar na presença de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, nós nos aproximamos confiantemente ao trono da graça, a fim de nós alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Vejam que importante tarefa Jesus realiza lá no céu. E como é que nós não vamos crer que existe esse tabernáculo, esse santuário lá no céu, se a Bíblia é clara aqui em dizer que existe esse santuário, que Jesus está nele? Então nós precisamos orar a Deus, pedir para que Ele abra nossa mente para entendermos que Jesus ele está realmente no santuário celestial, ministrando por cada um de nós. E quando ele terminar a sua obra, ele vai dizer para o Pai, assim como ele disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Quando ele terminar a sua obra, ele vai dizer para o Pai, está feito, está consumado. E aí Deus vai dizer, agora você vai e vai buscar os meus filhos. E nós estamos aguardando o retorno de Jesus para muito em breve. E então, no santuário terrestre, como eu disse agora há pouco, tinha os sacerdotes levitas, da linhagem de Arão, seres humanos, pecadores como nós. Eles exerciam ali o seu ministério. E isso era na antiga aliança,
E agora nós estamos na nova aliança, por quê? Porque Jesus, ele realiza um sacerdócio no ministério celestial da nova aliança. Então, o que não passava de símbolos, de imagens e sombra na antiga aliança, conforme diz aqui Hebreus capítulo 8, verso 5, agora tornou-se uma realidade na nova aliança. A velha aliança era tudo sombra, apontava. Agora, na nova aliança, é uma realidade. Jesus está no santuário celestial. Então, ao invés de ser oferecido animais, como era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Jesus, o Imaculado Filho de Deus, ele se entrega. E o sangue dele, então, nos purifica de todo o pecado. E sabemos, então, que este santuário que existe lá nos céus é um santuário que foi feito pelo próprio Senhor, conforme diz aqui Hebreus capítulo 8, verso 2. Não foi feito por mãos humanas, como o santuário terrestre. Foi Deus próprio quem o construiu. E Jesus, então, como nosso sumo sacerdote, ele ministra em nosso favor. É isso que Jesus faz agora lá nos céus. Ele se deu, se entregou, morreu, pagou de uma vez por todas o pecado de todos aqueles que quiserem se arrepender, e ele agora então ministra como sumo sacerdote, intercedendo por todos aqueles que se arrependem. Em Hebreus capítulo 2 e no verso 3, Hebreus 2, verso 3, nos diz: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós? Nós precisamos, amigos, irmãos, irmãs e amigas, levar a sério tão grande salvação que está aqui em Hebreus capítulo 8, que existe o santuário celestial e que Jesus está lá como sumo sacerdote ministrando em nosso favor. E então há aqui em Hebreus 2:3 essa pergunta: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então, se nós não levarmos a sério a realidade de que existe o santuário celestial e que Jesus está ministrando em nosso favor, se nós não levarmos a sério, nós não escaparemos. Nós também pereceremos quando Jesus voltar. Mas todos aqueles que creem, que se rendem a Jesus e que procuram viver com Ele no seu dia a dia, com certeza, todos nós que cremos escaparemos e reinaremos com Jesus para todo sempre. Que Deus esteja com cada um de nós. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, para darmos sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.